Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Para que Deus venha tratar conosco, falar ao nosso coração, amém? O Senhor hoje Ele me falava fortemente no meu coração, sabe? Sobre pessoas que se encontram em vales, sabe? Pessoas que se encontram sozinhos em lugares ao qual ele olha ao seu redor e não vê uma solução. Sabe, parece que tudo ao seu redor parece morto, parece desfalecido, sem vida. Sabe, onde você olha e você com os teus olhos, você mesmo já decretou essa falência, você já decretou essa derrota, sabe? O Senhor me mostrava corações aqui apertados, sabe? Por uma luta incessante, sabe? Uma luta que não passa. Sabe, uma luta que tá te fazendo, né, você olhar com os teus olhos físicos ao teu redor e você não tá vendo nada acontecer, sabe? E o Senhor, Ele falava, entra lá e diz pros meus filhos que hoje eu tenho uma palavra pro coração destes, ao qual o Senhor tá citando aqui neste vídeo, sabe? Pessoas que se encontram nesse estado. E o Senhor me falava sobre Ezequiel, lá naquele vale de ossos secos, sabe? Onde o Senhor leva o profeta e ele pergunta, né? Caso poderia ter vida aquele monte de ossos sequíssimos. Sabe, o Senhor vem me falar de coisas que há tempo, sabe? Já se encontram mortas na tua história, já se encontram sem vida, sabe? São assuntos aí relacionados a você, que já há muito tempo, sabe, você já deu como acabado, você já, com os teus olhos, você já não vê mais chance nenhuma daquilo acontecer novamente, se levantar ou até mesmo voltar para as tuas mãos, sabe? Você não vê com que forma isso poderia se levantar novamente e acontecer na tua vida. Sabe, mas o Deus que um dia Ele deu vida já para isso, Ele pode novamente trazer a existência. Quando Deus começa a decretar naquele vale, sabe, e trazer à existência aquilo que não existia mais, sabe? É como se Ele estivesse trazendo novamente à vida aquilo que um dia já existiu, sabe? Então tem algo aqui na tua história que parece estar morto, mas que um dia já existiu. E o Senhor hoje Ele chega e Ele dá uma ordem, sabe? Uma ordem para reviver aquilo que já um dia existiu. E se existiu, foi criado por Ele mesmo. Sabe, é como se Ele chegasse naquele vale e Ele não aceitasse. Como se Deus tivesse chegado naquele vale e Ele não aceitasse que aquele monte de ossos, aquele batalhão de ossos, né, estivesse mortos ali. Então o Senhor, Ele começa o processo, né, naquela imensidão de ossos mortos ali, secos já, né? Ossos mortos não, né? Já eram mortas as pessoas, só ficaram os ossos secos, né? E é como se o Senhor, Ele não aceitasse aquilo. É como se o Senhor falasse, não, um dia existiu e vai voltar a existir. É o poder de Deus sobre todas as coisas, sabe? É o poder de Deus de trazer de volta à existência aquilo que deixou de existir. Tem algo aí que você acha que deixou de existir na tua história e que não tem mais jeito. E hoje o Senhor, Ele vem dizer para você, acaso posso eu trazer de volta à existência isso que para você já não tem mais jeito? Sabe, hoje Deus, Ele te faz essa pergunta, sabe? Se você acredita nesse poder, né, de trazer novamente à existência isso, sabe? E tem um motivo para Deus trazer isso para a tua vida, porque é algo que saiu, mas que o Senhor, o próprio Deus, Ele não aceita que se termine, que se acabe dessa forma, sabe? Então Ele sabe que é algo que precisa acontecer na tua vida, ter continuidade na tua vida, é algo que precisa ter uma segunda chance de existência, sabe? É como se Deus estivesse te dando uma nova chance para viver algo que aos teus olhos já acabou, sabe? É como se o Senhor olhasse e falasse assim, olha, eu vou permitir que essa história continue, porque aqueles ossos, eles continuaram depois do passar de Deus por eles, sabe? Eles tiveram vida novamente para continuar, sabe? O que um dia havia ter sido interrompido. Eu tô com a minha garganta meio inflamada, tô com dificuldade muito de falar, sabe? Aquilo que é como se fosse interrompido, algo
sabe, ao qual eles tinham que prosseguir. Sabe, o Senhor, quando Ele dá vida novamente àqueles ossos, é como se Ele desse continuidade, sabe? E o Senhor, Ele vem falar na tua história aí que tem algo aí que precisa ter continuidade, porque é propósito de Deus, sabe? O Senhor falava fortemente no meu coração, essa palavra gritava no meu coração. E quer saber, irmãos, não tem nada que você possa fazer. A única coisa que cabe a você fazer nessa história e nessa imensidão, nesse vale ao qual você se encontra, é acreditar que Deus pode mudar. É acreditar que Deus pode trazer a existência novamente na tua história, sabe? E Deus, Ele me falava que é processo, sabe? Tudo foi processo, sabe? Então Deus, Ele vai estendendo sobre aqueles ossos, é um processo para que haja essa vida novamente. Tem coisas na tua história aí que foi um processo e que hoje está finalizando, sabe? Foi um processo, por isso a demora, sabe? É um processo de reconstrução da parte do Senhor, sabe? De restauração da parte do Senhor. Por isso que às vezes a gente não entende a demora das coisas que Deus promete para a nossa vida, vir para as nossas mãos, né? Às vezes a demora disso chegar na nossa história, na nossa vida, nos incomoda, mas tudo é um processo de Deus, sabe? Tudo é um processo de Deus. E aqui a palavra diz que o Senhor, Ele começa a ligar os tendões, sabe? Aí Ele liga os tendões sobre os ossos, né? A musculatura, depois vem a carne, né? Fala da carne, né? Depois Ele estende a carne sobre aqueles ossos e depois Ele vem com a pele, sabe? Isso faz o Senhor nos ministrar no nosso coração. Esse é um processo de restauração, sabe? Onde o Senhor, Ele trabalha em cima daquilo ao qual Ele quer restaurar, porque Ele precisa trazer a existência novamente. Tem coisas aí na tua vida que elas necessitam de restauração, sabe? Talvez você queira abandonar ou trocar ou desistir, e o Senhor vem falar para você nesse dia: não tem que você abandonar e nem desistir, sabe? Não desanime disso que você talvez hoje está vendo sem vida, sabe? Porque tudo é um processo de restauração e o único que pode fazer isso é Deus, sabe? A missão do profeta ali era ele acreditar naquilo que Deus ele ia fazer, sabe? Era ele falar com a sua, né, profetizar com os seus lábios aqui o poder do Senhor sobre algo que ninguém mais faria, sabe? Não tinha chance nenhuma daqueles ossos voltarem à existência se não fosse o próprio Criador, entendeu? Tem algo aí na tua vida que você luta, e hoje o Senhor vem falar assim para você: não descanse, sabe? Já não diz respeito à tua luta, a você, diz respeito à tua fé, diz respeito à tua paciência, que Deus, Ele está colocando tudo no lugar, sabe? A palavra diz que grande barulho de ossos voltando para o seu lugar, sabe? Além do Senhor, Ele ter que reconstruir novamente como um corpo aqueles ossos, os próprios ossos estavam perdidos no meio de outros ossos, sabe? Tem coisas aí que teu que tá tão perdido, tá tão distante, não liga mais, não tem como ligar mais, não tem como juntar mais aos teus olhos, sabe? Você não vê esperança de que isso possa vir novamente a existir na tua história, sabe? Você já não vê como possibilidade, sabe, disso existir, sabe? A palavra diz que os ossos começavam a fazer grande barulho, de osso se encaixando com osso, se encontrando com osso. Foi incrível o que aconteceu naquele dia, naquele vale. E assim será na tua história, o Senhor me diz, esse dia de hoje, sabe? Assim será na tua história, nesse teu impossível aí, nesse teu vale que se encontra há muito tempo seco, sabe? E você padece por conta disso, porque você não consegue fazer mais nada, não tem o que você possa fazer, sabe? O profeta, ele só proferiu as palavras, o Senhor usou a boca dele para trazer novamente a existência, sabe? O Senhor, ele vai usar você sim, mas para você decidir algo aí, para você com os teus lábios decidir algo, sabe? Porque quem vai trazer a existência, trazer a vida, a restauração é o Senhor.
E a palavra diz que o Senhor, ele fez esse processo em cima daqueles ossos, sabe? Por fim, o corpo estava perfeito, mas não havia vida ainda, sabe? Tem coisas aí que talvez você esteja pedindo para o Senhor, apressando o Senhor, e já existe, mas precisa de um toque final, sabe? Precisa que tenha vida. Deus não vai trazer nada para as tuas mãos que não haja vida, que não esteja completo, que não esteja finalizado pelas mãos do grande autor, do grande construtor que é o Senhor, sabe? Então, o que você tem que fazer hoje, a palavra que o Senhor vem trazer para o teu coraçãozinho hoje, é que você está sofrendo às vezes por algo que não diz respeito a você, e que você está vendo um processo muito longo, mas que o Senhor hoje ele vem dizer isso, que é findado esse processo na tua história, sabe? A chegada, o dia em que o vento vai soprar, sabe? E quando o vento do Espírito sopra, há vida, sabe? E quando há vida, precisa ser vivida, precisa prosseguir. A palavra diz que quando o processo estava pronto naquele vale, se levantou um grande exército, diz o Senhor, sabe um monte de ossos que ninguém dá mais nada se passasse por ali, e que o Senhor faz daquele monte de ossos seco, abandonado há muito tempo, sabe, largado num vale, ele consegue fazer daquilo que para muitos não era nada, era impossível. O Senhor vem chamar de um grande exército. Sabe o que significa exército? Força, sabe? Vitória, sabe? É isso que o Senhor vem dizer. Ele está transformando esse teu vale seco aí, é todo um processo finalizado e que vai ser forte, vai ser permanente, sabe? Não vai se abalar mais com qualquer coisa, sabe? Não vai ser novamente destruído, porque é isso que o Senhor ele levantou com força. Exército, o Senhor me revelava, é a força, sabe? É a força daquilo que um dia deixou de existir e que se novamente teve o fôlego de vida, o fôlego do Espírito, é porque o Senhor queria que prosseguisse. O Senhor tinha propósito com aquele grande exército. E assim o Senhor é na tua história. Tem algo aí que o Senhor ele vai levantar, sabe? Passou pelo processo de toda a restauração, sabe? E agora o Senhor ele sopra a vida, porque a vida tem que ser vivida. A vida o Senhor deu para ser vivida. Você vai viver essa tua grande história aí, sabe? Vai ter algo que vai voltar aí para tua história, porque o Senhor quer que prossiga. O Senhor não aceitou, sabe, a falência, a morte. O Senhor vai dar prosseguimento em algo aí, sabe? E isso é uma novidade, é uma resposta para o teu coração entristecido, para você que está como Ezequiel aí, sem fazer nada, andando de um lado para o outro, vendo toda essa destruição aí. Mas o Senhor vem tranquilizar o teu coração hoje. Ele vem dizer: ei filho, ei filha, sou eu que faço, sou eu que trago à existência aquilo que para você não tinha como, não tinha chance nenhuma de acontecer novamente, prosseguir novamente, mas eu venho dizer da parte do Senhor que é um propósito de Deus, esse algo aí na tua vida. Amém? Vamos orar? Eu vou colocar cada um na presença assim do Senhor, apresentar, sabe, essa tua dificuldade, esse teu vale hoje, sabe, que você possa comigo entrar em oração, sabe, para que Deus ele venha com toda a força soprar esse espírito aí, essa vida aí, nisso que você está tendo dificuldade. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco cada um aqui na sua presença, Senhor. Pai, eu não sei, Pai, qual foi o vento que soprou, que destruiu tudo, qual foi a devastação que aconteceu aí nesse vale, Senhor. O que tinha, Pai, o prosseguimento que foi tão assolado, Pai, que foi tão destruído, que hoje o teu filho, a tua filha, eles olham e eles já não veem mais vida, Pai. Eles já não veem mais, Pai, nada que possa, Pai, ser palpável nessa história, nada que possa dizer que vai haver sim uma restauração, vida novamente. Aos olhos dos teus filhos, Pai, isso está acabado, finalizado, encerrado. E eis que tem corações entristecidos aqui, porque praticamente já colocaram um final em tudo isso e já estão desistindo. Teve alguns que já desistiram e a palavra hoje chega no teu coração. Ei, não desista. Sempre há uma esperança aí no teu coração, sabe? Tem que haver uma esperança aí, porque o Senhor ele passa nesse teu vale hoje e ele dá uma ordem aí para que tudo aquilo que um dia deixou de existir
sabe? Que ele volte à existência, porque o Senhor, ele não precisa, sabe? Que as coisas estejam favoráveis, sabe? Pode estar tudo destruído, pode até ter chegado mesmo a destruição total, que chega a ser a morte, mas para Deus nada disso importa, porque o que Ele tem propósito na minha e na tua vida, Ele vai trazer sim a existência novamente, sabe? Ele vai sim trazer, é um processo, Ele vai reconstruir, Ele vai entregar pronto, Ele vai entregar vida novamente aí, sabe? Histórias, sabe, para ser vividas novamente aí, sabe? É como se o Senhor estivesse dando continuidade para algo que um dia foi assolado, foi destruído, sabe? Secou, se acabou. E o Senhor fala, não, mas existe vida aí sim, sabe? Existe vida porque eu sou o dono da vida, sabe? Eu trago à existência aquilo que você já desistiu, aquilo que você já declarou como morto, aquilo que você decretou o final, ou alguém decretou. O Senhor vem dizer, a última palavra sempre será a minha. Nessa tua história, nesse teu vale, eu faço reviver e eu faço tornar a vir para suas mãos novamente e prosseguirá forte como um exército, inabalável como um exército. Tem coisas aí que vai voltar para a tua história. É como se Deus estivesse dando prosseguimento e vai vir fortalecido, vai vir forte na presença do Senhor aí para enfrentar o que virá pela frente aí como um exército verdadeiro do Deus vivo. Amém? Que esse vento do Espírito possa soprar aí na tua história hoje, nesse teu vale ao qual você já não vê mais saída. Mas existe um Deus que traz a existência. E é o nosso Deus, o nosso único Deus. Não existe outro. Não existe ninguém que possa fazer isso pela minha e pela tua história. Porque atrás de tudo isso existe um propósito. E o poder de Deus é manifestado na tua vida. Amém? Toma posse dessa palavra. E digite nos comentários para que esses vídeos eles possam alcançar mais pessoas, sabe, para que possam prosseguir, para que você também dê legalidade, para que essa palavra se cumpra na tua história. Amém?